Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos começando aqui um conteúdo para lá de especial, porque hoje estaremos falando sobre os maravilhosos e incríveis vinhos do Vale do Loire. É uma região que merece atenção, é uma região que produz vinhos espetaculares, é uma região que tem uma beleza ímpar, é uma região que tem uma diversidade espetacular. E aqui na nossa aula 60 tínhamos que fazer uma aula especialíssima. Tínhamos que fazer uma aula bacana para valorizar aqui, para prestigiar os meus alunos queridíssimos. E o Vale do Loire era uma dessas aulas especiais que eu vim aguardando para a gente ter num momento especial. E hoje nada melhor do que nós, na nossa aula de número 60, falarmos sobre esses vinhos incríveis. Primeira coisa que a gente tem que pensar no Vale do Loire, que é muito bacana, é a sua composição geográfica. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de atenção. Desse contexto geográfico, a gente tem uma região que vai ter um rio muito importante chamado Rio Loire, aliás, que dá o nome para a região, e que vai ser literalmente recheada de belezas, dentre as suas belezas, os seus castelos espetaculares. Durante muitos anos, alguns séculos atrás, o Vale do Loire foi domínio de muitos diferentes feudos, de muitos diferentes ducados, e cada nobre, ou seja, de muita nobreza, uma região muito rica, aonde os nobres praticamente montavam o seu castelo, a sua área especial. Muitos moravam, muitos faziam áreas de campo, porque é uma região muito bonita. Aliás, o Vale do Loire, gente, é conhecido como, e tem um apelido que é bem comum, que é o Jardim da França. E é bem comum esse termo. Por quê? Porque realmente é uma região verde muito bonita, tem um rio muito importante que abastece a região, e foram se criando muitos cenários com muita vegetação, com flores, mas tudo ornamentado, tudo muito bem cuidado. E claro que os castelos fazendo essa moldura para esse cenário tão bonito de belezas naturais e também de belezas com a influência da mão humana. Então, se a gente vai para Saumur, né, que é essa região central, se a gente vai para Touraine, se a gente vai para outras... Gente, tem castelos simplesmente espetaculares. Inclusive, recomendo fortemente, falei para vocês, o Vale do Loire é uma daquelas regiões que tem que se visitar no mundo dos vinhos, tem que se conhecer, porque ela é incrível. E uma dos passeios que é obrigatório é vocês fazerem o passeio pelo rio, mesmo que seja uma parte, claro. É um rio muito grande, estamos falando de mais de 1.000 quilômetros, desde a nascente até ele desaguar no oceano, mais de 1.000 quilômetros de rio. Então, fazer uma parte, principalmente a parte dos castelos, é bem bacana, tá? Recomendo fortemente. E aí vocês vão ver esse misto de castelos, vinhedos, o rio. Então é um contorno assim realmente impressionante para quem gosta de enoturismo, para quem gosta de belezas naturais. E aí, claro, se a gente está falando de vinhedos, a gente também está falando de uma produção muito significativa de vinho. E, gente, o Vale do Loire é uma das regiões que tem mais diversidade de vinhos na França. E assim, eu não estou falando só diversidade, porque se a gente pegar o próprio Languedoc-Roussillon, tem uma diversidade muito grande, mas a maioria dos vinhos do Languedoc são vinhos que não vão ter apelações, vão ser vinhos, na verdade,
classificados como os IGPs, são vinhos de áreas maiores e com regras mais flexíveis para a produção. No Vale do Loire é uma região grande, é uma região que tem uma diversidade grande de estilos, mas também tem uma diversidade muito grande de qualidade, mas com a régua subindo. E a maioria dos seus vinhos sendo vinhos de apelação, ou seja, com regras um pouco mais rígidas, que faz com que a qualidade média acabe também subindo. Ah, Marcelo, mas apelação é sinônimo de qualidade? Todo mundo pergunta isso, é mesmo que as denominações italianas, as apelações francesas são sinônimos de qualidade? Não, não são, mas são sinônimos de regras mais rígidas. São regras mais rígidas, provavelmente a produção vai ser mais controlada, que acaba direcionando para um pouquinho mais de qualidade. Não é sinônimo de qualidade, mas pode ter um valor agregado maior, mas também uma qualidade maior. E no Vale do Loire, posso dizer para vocês, produz todos os estilos de vinho que vocês possam imaginar. Mas eu chamo atenção para alguns estilos, principalmente espumantes, alta qualidade, vinhos brancos leves, também muito interessante. Aliás, quando a gente falei que o Vale do Loire é uma das maiores regiões produtoras da França. Para vinho branco, é a maior. Maior região produtora de vinhos brancos da França é o Vale do Loire. E se destacam muito, tanto que seus principais vinhos são vinhos brancos. A gente já vai ver isso. Alguns vinhos brancos um pouco mais aromáticos. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Faz também alguns vinhos brancos mais encorpados, mas aí principalmente vinhos doces. Aí eu vou jogar para vinhos doces. Faz vinhos doces espetaculares. Faz muitos vinhos rosés bem interessantes. Faz vinhos tintos leves muito interessantes. Faz vinhos tintos de médio corpo muito interessantes. Um que outro vinho encorpado também, mas não tem tanto destaque. Aí você poderia dizer, desses 9 agrupamentos de estilos que eu gosto de trabalhar, acaba que os brancos mais encorpados, tirando os doces, tá? Tô falando de vinho branco seco. E esses vinhos tintos mais encorpados não são o maior destaque do Loire. Mas dos outros estilos, gente, vocês podem ter certeza que tem vinhos espetaculares em todos os estilos que vocês possam imaginar. São realmente incríveis. Então a gente vai começar a dar uma olhada agora. Eu escolhi, para degustar hoje com vocês, eu escolhi um vinho tinto. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco que eu escolhi um vinho tinto. Mas eu escolhi um vinho tinto por uma representatividade da casta. Por quê? Porque depois nós vamos olhar com mais calma as regiões. Porque assim, a gente vai ter que ter várias aulas sobre o Loire. Hoje nós vamos fazer um contexto geral do Loire. Nós vamos entender as influências geográficas, as principais áreas, as principais apelações, mas depois nós vamos ter que voltar várias vezes para ter várias aulas sobre cada uma dessas apelações, porque vale a pena. E eu acabei escolhendo um vinho tinto exatamente por causa disso. Tem uma representatividade grande e nós vamos começar a entender isso principalmente com Cabernet Franc. Tá? E aí eu vi algumas perguntas vocês falando. A Linda eles perguntando se os vinhos sem apelação do lar demonstram boa qualidade. Boa pergunta, tá? A gente vai ver que tem uma indicação regional importante que se chama Vale do Loire. E essa apelação ela abrange todo o Vale do Loire, que é uma apelação IGP. E que depende do produtor, pode ter vinhos interessantes sim. O produtor faz toda a diferença. Tendo dentro da apelação, seja nessas apelações mais amplas. As indicações geográficas, sempre produtor vai fazer sempre a diferença. Mas um ponto importante também, para vocês terem ideia, tá? De apelações, ou seja, das AOCs, quando a gente fala que é o topo da pirâmide da produção de áreas demarcadas da França, o Loire, 75% dos seus vinhos estão em áreas com apelações controladas. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas para vocês verem quanto é significativo as apelações aqui no Vale do Loire, bem significativo. Renata Cortes falando da questão das paisagens, sim. A Linda Alice falando que provou um espumante, achou muito bom, sim, ok, sim, é uma região importante para a produção de espumante, já vamos ver isso também. O Victor falando que visitou algumas cidades lá no Vale do Loire, né? Visitou Nantes, visitou Tours, visitou Chinon, Semur, legal, lugares lindos de se visitar, simplesmente espetaculares. Tem vários de vocês aqui falando sobre vinhos que vocês provaram. Sim, tem uma coisa interessante, tá, gente, do Vale do Loire. Como é uma região produtora com volume, com bastante volume,
Claro que vão ter vinhos mais baratos. Muitos desses vinhos brancos do Loire, principalmente em Nantes, a gente vai ver que são vinhos brancos mais leves e muito, muito vendidos em Paris e regiões, outras áreas, né, importantes, mas principalmente na capital, para fazer harmonização com frutos do mar, enfim, principalmente com a Muscadet. E são bem interessantes esses vinhos, porque muitos dos vinhos do Loire, eles estão vendidos praticamente dentro da França. Tem muitos desses vinhos que saem muito pouco da França. Ou seja, é uma região produtora super importante, mas também é uma região que é muito valorizada dentro da própria França. Claro que a gente está falando de consumir um vinho francês na França muito mais econômico, muito menos caro do que consumir no Brasil. São perguntando sobre a questão do vinho. Sim, a gente já vai falar um pouquinho sobre os vinhos. E aí eu escolhi, já vou mostrar para vocês essas regiões. Da região, principalmente uma região um pouco mais central aqui do Vale do Loire, que é Touraine, para a gente dar uma olhadinha nesses vinhos. E eu vou provar com vocês um Cabernet Franc com Gamay, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar para nossa aula aqui. Sim, vocês podem trazer as perguntas que eu estou acompanhando vocês aqui, tá? Vamos lá. Diferentes estilos, né? Diferentes produtores, diferentes métodos de produção, inclusive técnicas de vinificação. Então é legal quando a gente fala de Vale do Loire, a gente ter a cabeça mais aberta, a gente ser mais receptivo, tá? Para não dizer assim, Bordeaux é muito centrado em vinho tinto, mais encorpado. A gente vai ver champanhe, muito centrado nos seus vinhos espumantes. O Loire não, o Loire é bom a gente ter a cabeça aberta, porque a gente vai ter um pouco de tudo aqui acontecendo. Vamos entender geograficamente. Nós estamos falando da França, ok? Estamos falando da França. A França, a gente tem boa parte da França, principalmente para o seu oeste, que vai estar aqui em contato com o Oceano Atlântico. E, gente, de modo geral, aqui, principalmente na França, a gente vai ter uma corrente de água quente que sai aqui da costa do México e da costa dos Estados Unidos, que vai fazer esse movimento e vai vir em direção à Europa. Se chama corrente do Golfo. Essa corrente é uma corrente de água quente. Então ela traz um pouco mais de umidade e ela traz um pouco mais de, entre aspas, calor ou aquecimento, claro que moderado, para essa região costeira. Então ela vai fazer uma moderação super importante quando a gente for falar do Vale do Loire, porque uma boa parte do Vale do Loire vai estar aqui com uma influência marítima do Oceano Atlântico importante. Então, essa é uma referência legal para a gente começar a citar, para a gente começar a ter essa. É sempre importante a gente falar de França, a gente saber, todos os países, né? A gente saber aonde está localizado e as suas principais influências. Então, por exemplo, falando do Vale do Loire, é uma região grande, que vai ter um rio bastante importante. Então, a gente está falando dessa região aqui, que está marcadinho em bege, que vai ter um rio super importante que vai cruzar toda a região e desaguar no Oceano Atlântico. Falei que o Oceano Atlântico aqui, a corrente do Golfo, vai trazer um pouco mais de calor, lembrando que a gente está na Europa e indo para o norte, então a gente vai ter um pouco mais, a gente está indo para regiões um pouco mais frias, vai trazer um pouco mais de umidade para a região costeira, mas aqui, olha, dá para ver que o Loire é muito grande, né? Se a gente pegar aqui, inclusive tem algumas regiões um pouco mais para o sul aqui, que também tem um pouco menos de impacto na representação do Loire como um todo, mas dá para a gente pensar que as regiões mais costeiras vão ter uma influência marítima grande. E conforme vai entrando para o continente, vai ter uma influência continental maior. O que que isso significa? Influência continental, maior continentalidade. Próximo a grandes massas de água, a gente vai ter uma moderação maior. O que que a continentalidade traz? Verões muito quentes, invernos muito frios, normalmente um pouco menos de umidade, um pouco menos de chuva, mas normalmente uma insolação significativa, maior. Tem menos chuva, tem menos nuvens. Tem menos nuvens, normalmente o sol consegue atingir um pouco mais os seus vinhedos.
Mas não vamos esquecer que nós estamos falando de uma região no norte da França. E aqui, não muito longe, a gente vai ter Champagne, não muito longe, a gente vai ter Chablis. Ou seja, a gente vai estar em áreas que são áreas frias, de modo geral, que vão ter essa influência. A gente está indo mais para o norte, então a gente está indo em direção às áreas mais frias do planeta. Então aqui é uma área que é um pouco mais fresca, de modo geral. Então é super importante esses moderadores de temperatura. Quais são eles? Oceano, que é bem significativo, então a gente vai ter o oceano aqui, o próprio rio Loire. Então a gente está vendo que os vinhedos se estendem um pouco mais para o norte, se estendem um pouco mais para o sul, mas para vocês terem ideia, os vinhedos mais próximos ao rio Loire normalmente vão ter uma temperatura média que vai, olha, chega a aumentar 2, 3 até 4 graus de vinhedos que estão mais afastados do rio. Por isso já começo a entender a diversidade dos vinhos do Loire, porque são muitos fatores que vão estar influenciando. Outra coisa legal, dá para a gente pensar, e aqui até trouxe esse mapa de calor, mapa de insolação, para vocês verem que o Loire ele tem uma vantagem, que ele é bem ensolarado. Ele tem uma quantidade de insolação, uma quantidade de sol, principalmente radiação solar, significativa. E isso é super importante para o amadurecimento das uvas. A gente já sabe que próximo ao oceano é um pouco mais fresco. Conforme vai vindo para o continente, vai tendo um pouco mais de continentalidade. Mas a gente também consegue ver que a gente vai tendo as áreas de insolação, vai tendo uma certa oscilação dentro do Loire. Inclusive, aqui onde a gente vai ter mais continentalidade, que vai ter uma boa insolação, mas são regiões aonde a gente vai ter ali uma dificuldade para amadurecer algumas uvas. De modo geral, gente, a gente não vai ter no Vale do Loire uvas muito tardias sendo plantadas, porque de modo geral é uma região um pouco mais fresca. Claro, que aí a gente vai entrar nas regiões e a gente vai começar a entender, nas sub-regiões do Loire, a gente vai começar a entender o que cada uma vai ter de influência, porque a gente vai ter um outro fator muito importante aqui, que é a composição do solo. E a gente vai ter uma diversidade de solos bem significativas também, de acordo com a região. Uma coisa que a gente pode pensar é, tirando o solo que a gente vai botar nesse tempero daqui a pouco, né? A gente vai colocar aqui, vamos acrescentar nesse misto de terroir daqui a pouco. Mas regiões mais quentes tendem a fazer vinhos com mais álcool, com um pouco mais de cor. Regiões mais frescas tendem a fazer vinhos com um pouco mais de acidez, um pouco menos de corpo. Os vinhos do Vale do Loire tendem a ser vinhos um pouco menos encorpados, mas tendem a ser vinhos mais frescos. Tendem a ser vinhos com um frescor maior. E aí vocês perguntam sobre uma questão da amplitude térmica. Sim, a amplitude térmica ela é super importante. Mas vamos lembrar que perto de grandes massas de água, a amplitude térmica ela é menor. No Loire, a gente tem dois grandes fatores importantes de massa de água. O oceano no oeste e o próprio rio Loire, que é um rio grande e que cruza toda a região. Então a gente vai ter um pouco menos de amplitude térmica de modo geral. Tem, mas a gente vai ter um pouco menos de modo geral. Claro que pouco mais, quando a gente tem um pouco mais de continentalidade, acaba tendo um pouco mais. Enfim, mas vamos dar uma olhada nisso também. Mas as perguntas de vocês estão bem bacanas. Bom, já falamos do rio. O rio é super importante, é um rio muito grande e que da região produtora do Loire cruza toda a região. Inclusive o rio vai fazer um outro fator, que é a questão da própria exposição. É uma região um pouco menos, digamos que é uma região um pouco mais plana se comparado com outras, mas tem alguns relevos, inclusive tem algumas inclinações. Gente, sempre vamos pensar o seguinte, nós estamos no hemisfério norte e nós estamos indo um pouco mais para o norte do hemisfério norte. A linha do Equador vai ser vista mais para o sul. Claro que a gente está indo, não é aqui, né? Só botei como referência, vai ser mais para o sul. Então, os vinhedos do hemisfério norte que ficam com exposição sul, ou seja, os vinhedos que estão olhando para a linha do Equador, vão se beneficiar de uma insolação maior.
Como aqui é uma região um pouco mais fresca, vão se beneficiar por um amadurecimento mais interessante de algumas uvas, principalmente as uvas tintas. A gente já vai dar uma olhada nisso, tá? Mas só para a gente começar a ter essa citação. Por quê? Porque alguns dos vinhedos do Loire vão estar com exposição sul, principalmente sudeste. Lembrando também, né, o sol nasce no leste. Então, os vinhedos que começam a receber insolação desde a parte da manhã, logo que o sol nasce, também vão se beneficiar. Então, sempre leste, sudeste e sul são as melhores exposições para os vinhos ou os vinhedos que estão aqui no hemisfério norte. Tá? Só para a gente pegar essa citação, essa referência importante. Falando do Vale do Loire, a gente vai ter os seus vinhedos aqui nessa área. Então a gente começa a ver que boa parte, até um pouquinho mais, né? Deixa eu refazer essa marcação aqui no mapa para vocês. Até um pouquinho mais, a gente vai ter os vinhedos aqui adentrando um pouquinho mais aqui nessa área. Então vocês podem ver nesse mapa que as áreas mais próximas do oceano vão ter uma influência marítima importante. As áreas, principalmente aqui da parte central do Loire, eu já vou desfazer essa confusão, que vocês falam, os vinhedos centrais, o centro Loire, já vou desfazer essa confusão com vocês, tá? Mas aqui nessa parte central do Vale do Loire, a gente vai ter um misto entre essas influências marítimas e essas influências continentais, e vindo um pouco mais para dentro do continente, a gente vai ter uma influência continental importante. E aí, gente, aqui a gente vai ver que vão fazer alguns dos vinhos, mesmo nessa influência continental, a gente pensa, poxa, mas é mais extremo e tudo mais. Vão fazer alguns dos melhores vinhos do Vale do Loire, alguns dos mais prestigiados, entre eles, principalmente Sancerre. Claro, Puy Fumé também, mas Sancerre com destaque ainda maior. Incríveis, simplesmente espetaculares, inclusive que dá uma referência para Sauvignon Blanc no mundo. Uma referência importante. Tá? Então a gente começa a olhar com um pouquinho mais de calma daqui a pouco. Mas se a gente avançar, a gente já pode começar a quebrar o Vale do Loire em diferentes sub-regiões para a gente começar a entender essas influências geográficas em cada uma dessas áreas, esses fatores de terroir, para a gente começar a entender essa questão de diferentes estilos. Vamos começar. Aqui é importante, tá? Pega papel, pega caneta, porque aqui é importante para vocês começarem a entender bem os vinhos. Talvez seja a parte mais importante da aula. Por quê? Porque aqui a gente vai começar a entender essas sub-regiões. Claro que o Loire é muito grande, então quebrar por sub-regiões é super importante para a gente começar a entender um pouco mais o perfil desses vinhos. Agora aqui o mais importante, nos localizarmos. O Conselho Regulador, são dois conselhos bem importantes, reguladores dos vinhos aqui no Loire. Tem um que pega toda essa parte, três sub-regiões, ou três regiões um pouco mais amplas, se eu considerar o Loire todo como uma região, que vai ser aqui em volta de Nantes, que aí a cidade base mais importante aqui vai ser Nantes. E aqui a gente vai ter a influência mais importante marítima. Depois, tá até marcadinho em colorido aqui, tá? Para vocês se situarem. Aqui tá marcadinho em azul. Depois, a gente vai ter uma área importante também, que eles classificam como e chamam de Anjou-Saumur, que vai pegar entre as duas cidades, a cidade de Angers e a cidade de Saumur, que são cidades bem importantes. Então, essa macro-região que nós vamos chamar de Anjou-Saumur, quando eu estiver falando de Nantes, é essa primeira área. Quando eu estiver falando de Anjou-Saumur, é essa segunda área, que a gente está vendo que está ficando um pouco mais continental, está se distanciando do oceano. Depois, a maior área do Loire, que é essa aqui marcada em amarelo, que a gente vai chamar de Touraine, que a principal cidade vai ser aqui, né, Tours, que vai, claro, já mais continental, né? Claro que ainda pega uma influência marítima mais menor. Então a gente está vendo que está ficando mais distante. Então a gente está vendo que quanto mais entrando, principalmente aqui próximo à cidade de Orleans, que é uma cidade importante, a gente está se distanciando, né? Sim, alguns falam, a questão da cidade é uma cidade importante, é uma cidade turística super importante, né?
Quando a gente vai para essa área que está marcadinha em verde, aqui a gente já tem uma continentalidade muito importante. Próxima cidade de Bourges. O que é legal da gente entender aqui, tá, pessoal? E cuidado para essa citação. Essa área aqui, se a gente parar para pensar, ela é uma área que ela tá mais continental, é uma área que está mais distante do oceano, mas se a gente pegar o mapa da França, esses vinhedos estão praticamente no centro da França. Eles estão na parte mais oeste do Vale do Loire, ou, desculpa, mais a leste do Vale do Loire. E aqui é comum eles chamarem essa área de Centre-Loire, ou dos vinhedos centrais. Eles não estão no centro do Vale do Loire, mas eles estão no centro dos vinhedos da França como um todo. Então, por mais que eles estejam um pouco mais a leste, é comum a gente pegar essa citação de Saint-Loire, Loire Central. São os vinhedos mais a leste, mas é porque essa citação é comum. Aliás, o conselho regulador, né, o conselho que regulamenta os vinhos aqui dessa região, dos vinhedos centrais, é outro conselho, mas também tem um papel super importante e vão fazer os vinhos talvez mais valorizados da região, aqui nos vinhedos centrais, principalmente aqui em Sancerre e do outro lado do rio, em Puy-Fouimé. Então, realmente, regiões bem importantes. A só está lembrando que Orleans foi a cidade que foi libertada por Joana d'Arc, exatamente. Conceito histórico. Aliás, gente, a gente vai ter que fazer muitas aulas sobre o Loire, porque, assim, merece uma aula só sobre história do vinho para falar do Vale do Loire. Vou dizer para vocês o seguinte, tá? A gente não vai aprofundar hoje. Mas esse rio, o Rio Loire, ele tem uma função fundamental, principalmente, claro, hoje a gente está vendo para os fatores de terroir, mas se a gente pegar alguns séculos atrás, esse rio vai ser fundamental para escoar a produção. Então, lembra Bordeaux, que Bordeaux escoava muito da sua produção por causa do rio, ficou muito famoso por causa do rio, e aí ajudava a levar seus vinhos, principalmente para a Inglaterra? O Loire, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, e aliás, o fluxo de água no Rio Loire, ele é muito forte. Então, a navegação aqui, ela é relativamente rápida. Então, por mais que seja um rio muito grande, que cruza todo o Vale do Loire, ele é um rio super importante que escoou durante muito tempo toda a produção. E olha que legal, olha que bacana. O fluxo de água aqui é tão forte que, como que eles faziam antigamente, tá? Eu falei que nós não vamos entrar na história, porque merece uma aula só para isso. Mas para vocês terem ideia, o fluxo do Rio Loire ele é tão forte que quando eles desciam de barco, o fluxo do rio é tão forte que eles não conseguiam voltar de barco pelo rio. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que desmontar o barco quando chegava aqui no oceano e eles transportavam os barcos de carroça de volta para a região da onde ia sair, montavam o barco de novo para o barco transportar pelo rio, para vocês terem uma noção da quantidade de água e o fluxo de água que passa por esse rio. Então ele é um rio muito forte. Ok. O vinho que eu vou degustar com vocês, nós vamos olhar as regiões, tá? Com um pouco mais de calma. O vinho que eu vou degustar com vocês, ele vem aqui dessa região chamada Touraine. Como ela é uma região um pouco mais continental, ela já consegue amadurecer muito bem algumas uvas tintas. Não uvas tintas tardias, mas uvas tintas como Gamay, como Pinot Noir, a própria Cabernet Franc, que não é tão tardia quanto Cabernet Sauvignon. E, aliás, Cabernet Franc é uma uva importante dessa região aqui, da região de Touraine. Né? Cabernet Franc tem duas áreas bem importantes. Anjou-Saumur e aqui em Touraine. Essas duas são bastante importantes para vinhos tintos à base de Cabernet Franc. E aí, claro, vai entrar Gamay, Pinot Noir. Por mais que elas não sejam as mais importantes, as tintas não sejam as mais importantes para o Vale do Loire. O mais importante no Vale do Loire, uvas brancas. E a gente vai ver que tem uvas brancas aqui. Vou dividir para vocês em 3 áreas importantes. Área mais marítima, a gente vai ter a Melon Blanc,
que nada mais, nada menos que é também conhecida como Muscadet e também mais conhecida na região como Melon de Bourgogne. Depois, na área do centro, que é a área central, entre Anjou-Saumur e Touraine, a gente vai ter a famosíssima Chenin Blanc, aonde a Chenin Blanc vai dar uma citação bem importante de estilo de vinho. Qual estilo de vinho? Estamos falando de uvas brancas. Qual o estilo de vinho que a Chenin Blanc faz, Marcelo? Todos. Pensa o estilo de vinho que é feito com uva branca na tua cabeça, a Chenin Blanc vai fazer aqui, tá? A gente vai olhar daqui a pouco um pouco mais de calma. Mas ela faz. A vinho espumante faz. A vinhos doces faz. Vinhos botritizados faz. Vinho seco faz. Vinho meio doce faz. Gente, faz todos. Talvez Chenin Blanc talvez seja a uva com maior diversidade de diferentes estilos de vinho. Até mais do que a própria Chardonnay. E olha que a Chardonnay é flexível. Mas a Chenin Blanc, eu acho que ainda mais. E o Loire é um bom símbolo. Aliás, uma das grandes citações de Chenin Blanc vai ser aqui nessa parte, né, central do Loire. Depois, a gente vai ter a terceira uva branca protagonista, porque as três são protagonistas. Qual é a uva branca protagonista do Vale do Loire? Gente, as três são. E a terceira, aqui, nessa área que eles chamam dos vinhedos centrais, a gente vai ter a famosíssima Sauvignon Blanc como uma referência de qualidade para o mundo. A gente pega Sancerre, é uma referência de qualidade Sauvignon Blanc para o mundo. O Ifuimé também, mas o Ifuimé é um pouquinho menor. Sancerre é um pouquinho maior, um pouco mais de citação. Ou seja, diferentes estilos de vinhos brancos de alta qualidade. De alta qualidade. Ok, nós vamos entrar daqui a pouco nessas regiões e a gente vai começar a quebrar um pouquinho mais. E aonde vem os vinhos tintos? Realmente nessa parte central. Eu vou provar um vinho tinto com vocês de Cabernet Franc. Vou provar até agora para a gente dar uma olhada qual é o perfil dele. Aqui, que vem nessa região chamada Touraine. Nós já vamos dar uma olhada nas apelações. Já vamos dar uma olhada aqui nas influências e tudo mais. Para a gente começar a entender. Mas só uma última citação aqui nesse mapa. Eu vou voltar nesse mapa aqui algumas vezes. Porque a gente vai começar a entender aqui aonde a gente está situado, tá? Mas só para a gente ter uma referência, para vocês terem ideia, aqui chega a chover quase o dobro do que aqui. Por quê? Porque está mais próximo do oceano. Então aqui a gente chega a ter quase 1000 milímetros de chuva por ano. Quando a gente chega aqui, a gente tem 500, 600 milímetros. Então a quantidade não é pouco, tá? Se a gente parar para pensar que é uma região continental, também é uma região mais fria, e tem rio também, ou seja, é uma quantidade de chuva significativa. Aliás, aqui, nessa parte central, né, dos vinhedos centrais, a Sauvignon Blanc, ela é uma uva que a gente sabe que tem um amadurecimento um pouco mais precoce, e precisa disso, porque senão não vai amadurecer bem. Muitas vezes até carece de um pouco mais de calor para amadurecer um pouco mais. Mas ela também, a Sauvignon Blanc, ela é resistente à Botrytis cinerea. Porque senão boa parte das uvas aqui elas iam apodrecer. Então a Botrytis ela é agressiva. E não é todo lugar no mundo, gente, que a Botrytis vai se transformar de podridão cinza, o mofo que vai destruir a uva, se tornar podridão nobre. Que aí vai fazer vinhos doces espetaculares. No Loire tem. Se a gente pegar, inclusive aqui nessa parte central, que a gente vai ter Bonnezeau, Coteau de Lion, vai fazer vinhos botritizados, mas não com Sauvignon Blanc. Por quê? Porque a Sauvignon ela é mais resistente, mas com Chenin Blanc. A Chenin, sim, vai fazer vinhos incríveis, que vamos dar uma olhada nisso, nesse contexto. Mas antes da gente entrar aqui nas sub-regiões, vamos degustar um vinho, né? Então eu vou responder umas perguntas de vocês. E já vou degustar um vinho. Qual é o vinho que eu vou degustar? Eu vou degustar um vinho de Touraine, de Cabernet Franc, corte com Gamay. Tá? É um vinho fácil de vocês encontrarem. Quem importa para o Brasil é wine.com.br. Eu paguei algo em torno aí de... algo em torno talvez de 70, 80 reais esse vinho, tá? Um vinho fácil de vocês comprarem, ok? Vou degustar. Mas antes, deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. Que vocês estão trazendo.
né? O Bruno Catuso aqui perguntando qual a diferença entre Chenin Blanc do Vale do Loire e Chenin Blanc da África do Sul. Bruno, não dá para generalizar. A África do Sul também vai fazer diferentes estilos de vinho com a Chenin. De modo geral, sem generalizar e já generalizando, a África do Sul faz vinhos um pouquinho mais concentrados de modo geral, mas tem muito vinho ruim, tem muito vinho bom, vinho seco, vinho meio seco, vinho doce, vinho espumante, vinho sem passagem por madeira, vinho com passagem por madeira, enfim, vai ter aí uma diversidade muito grande. Mas a África do Sul, de modo geral, um pouquinho mais concentrado, um pouquinho mais de corpo, se pudesse comparar. Tá? O Bruno estava perguntando, o outro Bruno, né? O Bruno Fiore, perguntando sobre a questão da Sauvignon Blanc, se é comparável com os vinhos da Nova Zelândia. Vamos lá. Eu acho que fazem um contraponto importante. A Nova Zelândia vai fazer vinhos mais frutados, a Nova Zelândia vai fazer vinhos com acidez alta também, mas o vinho um pouco mais direto, no perfil de fruta, um toquezinho floral, aquele toque de fruta que remete a alguma coisa de abacaxi, que remete a alguma coisa de abacaxi um pouco mais fresco, né? Remete a alguma coisa de maracujá, não é aquele abacaxi em caldo, em compota. Remete a alguma coisa muitas vezes de goiaba. E as notas herbais. Aqui no Vale do Loire vai fazer vinhos com um pouco menos de fruta. E quando aparece a fruta muito mais cítrica, muito mais uma nota de maçã, um limão. Aparece aqui algumas notas relacionadas com alguma coisa por isso que eles chamam, né? Aquelas notas, alguns chamam de mineralidade, aquelas notas que remetem a alguma coisa de pederneira, de pedra de isqueiro, um defumadinho, inclusive, né? Puy Fumé, o nome da apelação, tem uma relação com esse toque defumado, com esse toque de fumacinha. Aqui uma nota muito mais, o herbáceo um pouco mais evidente, principalmente para essas notas de herbáceo, um pouco mais relacionadas com alguma coisa de aspargo, alguma coisa relacionada com arruda. São perfis um pouco diferentes, mas são muito valorizados. Os vinhos, de modo geral, aqui, de Sancerre e Fumé, muito, muito, muito valorizados. Mais caros que, inclusive, que da Nova Zelândia, de modo geral. Mas a gente olha com um pouquinho mais de calma. Deixa eu trazer mais umas perguntas antes da gente degustar. Os estão perguntando, os vinhos botritizados têm destaque em qual parte do Vale do Loire? Já vou mostrar, Zé. Principalmente em Anjou-Saumur, a gente vai ver que tem algumas dessas apelações bem importantes para vinhos botritizados. Já fala um pouquinho quando a gente entrar nas regiões. O Rodrigo falando que a Chenin é mais competente que a Canivete Suíço. Chenin é uma uva muito flexível, inclusive para técnicas diferentes de vinificação. Se dá bem com madeira. Por isso que eu falo que ela é talvez até mais flexível que a Chardonnay. Que Chardonnay se adapta a climas inimagináveis. Mas a Chenin, ela se dá bem com muitas técnicas diferentes de vinificação, inclusive com técnica de surli, batonagem, com técnica de passagem por madeira. Ela é suscetível a botrites, faz muitos vinhos botritizados de alta qualidade. Então ela é uma uva muito importante, muito importante. Por isso que ela é uma das protagonistas, né? Ela se dá muito bem. Vocês já falaram, então tá, alguns já falaram que tomaram vinhos do Vale do Loire em Paris. Sim, é muito vendido. Principalmente, gente, os vinhos que ficam ali mais próximos ao mar, ali em Nantes, que são vinhos um pouco mais leves, um pouco mais frescos e combinam muito bem com frutos do mar. E a gente sabe que a França tem uma região costeira importante, tem muita produção de frutos do mar. Em Paris a gente come frutos do mar maravilhosos e esses vinhos harmonizam muito bem com frutos do mar. Falo para vocês daqui a pouco quando a gente entrar nessa questão. O Marcelo tinha perguntado, o Marcelo Costa, se poderia fazer uma lista com os produtores mais importantes. A gente vai construindo aos poucos, tá, Marcelo? Porque é muito produtor. Tem muitos produtores. Vocês vão ver. Gente, Vale do Loire são milhares e milhares de produtores. Até coloquei aqui, quando a gente entrar nas regiões, eu vou citar a quantidade de produtor. Tá? Mas em toda aula eu faço algumas citações de produtores que tem no Brasil para vocês pegarem como referência. Tá? Então a gente vai construindo essas listas ao pouco, e até porque essas listas vão mudando, os vinhos já não chegam mais no Brasil. Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. Fazer uma única lista não faz sentido, tá? Já fiz no passado, não faço mais. Por quê? Porque muda muito, ok? Muda muito. Mas a gente vai construindo e vai mostrando alguns produtores importantes sim, tá? Mas fazer uma lista só acaba perdendo relevância, ok? Porque vai mudando muito. Muito mesmo, tá? E a gente tá num processo de mudança global significativo, tá? Mas claro que tem aqueles caras que são
mais representativos de modo geral. Alguns não chegam no Brasil, alguns não recebem visitante, mas é legal a gente ter essas citações e eu sempre vou trazendo para vocês sim, tá, Marcelo? Ok, vamos degustar o vinho. Vamos degustar. O que nós vamos degustar? Um vinho de Touraine, Cabernet Franc, com Gamay e um vinho de um produtor interessante, ok? Já posso dizer para vocês que olfativamente, vou mudar de câmera aqui, olfativamente ele é um vinho que é mais fresco, tá? Se estão perguntando, podem continuar trazendo perguntas, podem continuar trazendo perguntas sim. A gente já volta aqui para fazer mais umas, para responder mais umas. O que dá para sentir aqui? Olfativamente, e eu vou começar pela parte visual, mas me chama a atenção é que é Cabernet Franc com Gamay, mas a Gamay aqui tá fazendo um trabalho importante, mas é muito mais fresco. É um caráter de fruta vermelha, uma fruta vermelha um pouco mais madura, mais fruta vermelha. Mas vamos lá, pela parte visual, eu inclino a taça a 45 graus, eu boto uma superfície branca, já tem uma intensidade, olha, média, quase subindo um pouquinho, mas média define bem. Bastante brilhoso. A cor é um vermelho rubi, não tem reflexo, a borda é rubi também, né? Não tem oscilação de cor, claro, tem de intensidade da parte central para a borda. Mas eu estou mais interessado na parte olfativa e gustativa desse vinho, ok? Levando a taça ao nariz, a gente já sente um caráter muito grande de uma fruta fresca e notas herbais. E aqui me remete a algumas coisas no sentido. Ele me remete aqui a uma nota de uma framboesa madura. Ele me remete a uma nota framboesa vermelha madura. Ele me remete a uma nota, um toque de amora maduro, mas não preta, aquela amora vermelha, né, que tá ficando doce, assim, gostosa. Depois, ele me remete a uma nota de ervas, só que me remete a uma nota de ervas secas, não é necessariamente ervas frescas ou ervas cozidas. E tem um toquezinho floral, e até gostoso, mas esse toquezinho floral menos representativo e menor intensidade do que os vinhos, do que o perfil de fruta e esse perfil herbal. Esse perfil herbal ele tem um destaque importante aqui, ó, ele aparece um pouquinho mais. Vamos agitar a taça. Lembrando, tá, gente? Agita a taça 3, 4 voltas, leva a taça ao nariz, inala devagar e longo. Interessante. Um perfil que aparece primeiro. O álcool começa a aparecer um pouquinho mais no nariz, começa a sentir um pouquinho, vamos depois na boca testar para ver como é que, né, como é que a gente sente esse álcool, as características, mas ele começa a aparecer um toque de uma especiaria, que a gente chama de especiaria doce, ele começa a aparecer um toque de quase uma noz moscada, né, que normalmente é uma nota mais evolutiva, mas aqui a gente tá falando de um vinho jovem, a safra desse vinho é 2019, confirmar aqui, 2019, e é um vinho jovem, e tem perfil todo primário, então provavelmente essa nota, talvez não seja ainda uma nota evolutiva, tá? Mas gostoso, traz o toquezinho, bem gostoso. Essa nota floral no nariz é gostoso, ele lembra uma nota de uma flor, não é aquela flor fresca, é aquela nota de uma flor que tá secando, sabe? Com um toquezinho, quase não chega a ser uma rosa, mas uma florzinha vermelha que tá começando a secar, gostosinho, bem gostoso. Passar pela boca. Hum. Primeiro gole não avalia. Passa pela boca. Tem as principais características. Né? A gente não estou degustando o primeiro gole de vinho, então passar o vinho em boca para a gente preparar a boca para degustação. Já sente uma acidez interessante. Tem um tanino interessante. Mas a acidez é um destaque maior. Tem um frescor maior em boca. Tem uma característica que já começou a gritar em boca. Na parte de sabor que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Que é essa nota floral, que era um toquezinho do nariz em boca, ela principalmente explode essa nota floral. E gostoso, gostoso. Então vamos lá, vamos avaliar agora? Seco. Nossa, acidez
média mais, assim, gritando. Mas vamos lá, vinho seco, tanino médio. Eu tenho um tanino, tem até um pouquinho mais, tem uma grossurinha aqui, que é muito provavelmente da Cabernet Franc. Tanino médio. Corpo desse vinho, olha, é médio, mas quase subindo, quase um médio mais dá pra colocar, quase um entre médio muito, sobe um pouquinho mais. Álcool desse vinho, sobe um pouquinho de médio, dá até pra colocar um médio mais aqui, mas ok, vamos discutir entre o médio e o médio mais, mas é bem integrado. Esse álcool ele não chega a sobrar em boca, mas ele tá ali, a gente sente que ele tá até dando um pouquinho mais de corpo também pra esse vinho. Mais médio, ok, mas talvez subisse um pouquinho, tá? Mas vale como observação. Vamos colocar ainda como médio, mas ok, atenção. Acidez média a mais, aí acidez deixando ainda o vinho mais fresco, fazendo mais frescor pro vinho. E é super interessante porque esse frescor é a primeira coisa que a gente sente, né? Praticamente preenchimento de palato é essa acidez aparecendo, mas uma acidez gostosa, mais esse caráter de fruta mais fresca. Em boca, essa fruta é uma fruta vermelha bem madura e a nota floral em boca, puf, explode. Gente, em boca aparece muito uma nota de uma... remete quase um pupurri de flores, mas é gostoso, não é enjoativo. É bem gostoso. E aí vem a nota da fruta e a nota herbal perde um pouco de força, mas ela tá aqui, né? Lembra um pouco mais. Em boca me lembra um pouco de nota herbal, me lembra Dill seco. Dill é endro, chama aqui, acho que no Brasil é endro, né, o nome. Que é aquela erva que é usada para temperar peixe, carnes e tudo mais. Ele me lembra um pouco de endro em boca. Gostoso, mas um endro seco, aquela erva seca. Legal, assim, ó. Boa as características, essa nota floral bem gostosa, claro que é um vinho, não é um vinho de guarda, é um vinho para ser consumido jovem. Então, Marcelo, mas esse tá falando que a acidez é um pouquinho mais, tanino é médio. Gente, intensidade de sabor dele não é tão intenso. Então é um vinho para ser consumido jovem. Dura aí mais um ano, dois. Claro, não vai estragar, mas acho que o melhor dele tá aqui com esse frescor, tanto de fruta e esse frescor de acidez. É um vinho, de modo geral, ele até tem um corpo, de classificar ele como médio, mas o frescor ainda tem um nível acima dessa intensidade de estrutura, essa intensidade de corpo e tudo mais. Legal, é um vinho bacana, o tanino é um tanino um pouquinho mais marcado, ou seja, atenção para isso, né, quando a gente for botar, principalmente se for harmonizar com peixe e tudo mais, Cabernet Franc faz um trabalho importante, e aí a Cabernet Franc dá para sentir aqui, muito provavelmente, essa estrutura tânica da Cabernet Franc, provavelmente até esse frescor, essa acidez seja da Cabernet Franc, né? E esse caráter floral, com certeza, é da Cabernet Franc, né? E aí depois, provavelmente, esse perfil de fruta é da Gamay, tá? Talvez aquela nota especiada que eu falei para vocês, no nariz aparece mais, seja da Gamay. Legal, é um corte interessante. É muito característico esse corte na região. É bem característico, inclusive, né? E aí, se a gente voltar aqui, eu tô tomando um vinho, tô provando com vocês um vinho que é dessa parte central aqui, né? Essa parte de Touraine. Eu vou parar de falar de parte central, porque a gente está falando aqui, né, os vinhedos centrais, como eles chamam, é aqui um pouco mais para o leste, mas estou falando aqui de Touraine, que é uma apelação, bem importante. Até, aliás, algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui, tá? Antes da gente voltar para a aula. Até vou trazer as perguntas de vocês, eu acho legal. O Rodrigo perguntando qual o percentual de Gamay. Eles não falam, até porque na regra da apelação de Touraine, não exige o percentual no corte. Eles têm regra de percentual dos vinhedos. Então, qual o percentual que tu pode ter de cada vinhedo? Então, mas não tem uma regra no corte. Mas aí, quando normalmente é um vinho varietal, por exemplo, de Cabernet Franc, eles vão citar Cabernet Franc. Aliás, o outro vinho, vocês verem, né, do Guillain, ele tá citado aqui Cabernet Franc. Esse aqui é 100% Cabernet Franc. Aqui a gente já vai ter um corte, né, com a Gamay entrando. E assim, vou dizer para vocês, um vinho interessante, claro. A gente tá falando de um vinho, um bom vinho. Não passa disso. Mas acho que pelo preço dele até que ele entrega de uma forma interessante. Só cuidado que esse álcool tá ali, ele não tá sobrando, mas ele tá aqui, daqui a pouco ele vai dar uma sobradinha, né? Podia ter um pouquinho mais de sabor para segurar um pouco mais. O que falta principalmente para ele ter um pouco mais de potencial de guarda é sabor, tá? A gente vai ver que esse sabor dele tá um pouquinho abaixo da sua parte estrutural. Mas ok, é um vinho aí que tá na sua faixa de... Tem que ver quanto tá na wine, na faixa de 70, 80 reais. Acho que entrega bem para entender o Cabernet Franc de climas mais frescos
principalmente do Loire. E aí, gente, a gente vai entrar nos fatores de terroir. Uvas a gente já falou um pouco, né? A gente vai ter a Melon Blanc, a Chenin Blanc e a Sauvignon Blanc como as uvas brancas principais e a Cabernet Franc como uva tinta principal. Tá? Depois, vamos entrar nos fatores de terroir agora. Vamos entender os diferentes perfis de cada uma dessas macro áreas, mas vamos dar uma olhadinha antes nesse percentual de uvas. Aqui falando de todo o Vale do Loire, ok? Todo o Vale do Loire. Que aí a gente vai separar. Cabernet Franc representa quase 60%. A segunda uva vai ser a Gamay. A gente vai ter alguma coisa de Cabernet Sauvignon, mas em menor volume. Inclusive, essas uvas podem entrar para fazer vinhos rosés, que a gente vai ver daqui a pouco. É bem comum os vinhos rosés do Loire. Bem comum. Inclusive vinhos rosés secos e vinhos rosés meio secos. A gente vai ver daqui a pouco. Esses estão vindo. Ah, o rosé de Anjou, o rosé do Loire. A gente vai ver isso daqui a pouco. E essas uvas tintas, elas são importantes também para rosé. E Pinot Noir. Pinot Noir também vai ser uma uva importante, apesar de um volume menor, principalmente nas áreas mais continentais. Depois das uvas brancas, falei para vocês as três protagonistas e olha o quanto elas representam aqui. A Melon de Bourgogne, ou Melon Blanc, a Sauvignon Blanc e a Chenin Blanc. Se a gente somar essas meninas aqui, dá quase 90% das uvas brancas do Vale do Loire. Para vocês verem como elas são significativas. Legal. São as 4 principais que a gente considerar entre brancas e tintas. Quando a gente vai falar de Loire, a primeira coisa, para a gente começar a organizar a ideia, é exatamente separar o que é apelação do que não é. Vamos lá. Primeiro, a base da pirâmide da França é chamada, eles chamam, né, dos vinhos sem apelação, que é muito conhecido como Vin de France, né? Hoje, normalmente eles vão chamar de Vin de France. São vinhos que não têm a área demarcada. No Vale do Loire, são pouco, menos de 10% da produção do Loire vão estar classificados aqui dentro dos Vin de France. A gente vai ter um segundo nível, que são esses vinhos chamados de IGP, ou vinhos que vêm de áreas grandes demarcadas, né? Que pela comunidade europeia eles chamam, né, de IGP. A gente tem uma IGP importante, tem outras menores, mas uma importante que engloba todo o Vale do Loire, que é chamada de Vale do Loire. Essa é uma IGP grande, que faz todos os estilos de vinho, que a uva pode vir de qualquer lugar do Vale do Loire. E depois a gente vai ter as apelações, né? As apelações de origem protegida ou contrôlée, que são, né? Porque AOC ou AOP, AOP é como a comunidade europeia chama. A França chama de AOC. É a mesma coisa. São áreas menores com regras mais rígidas, dizendo que, ó, naquela área, para produzir e ter o direito de usar o nome apelação e o nome da área dessa apelação, tem que seguir as regras. Por exemplo, eu provei um vinho com vocês, que era um vinho da apelação Touraine, que diz, olha, para vinho tinto, tu tem que usar essas uvas aqui, né? Cabernet Franc, Gamay, tem que vir desse lugar. A densidade dos vinhedos é menor, normalmente aí a gente está falando de uma produtividade de algo de 55 hectolitros por hectare, que já é um controle grande, ou seja, para a uva ter um pouco mais de concentração. Aí tem várias apelações importantes aqui no Vale do Loire, e aí, gente, para vocês terem ideia, claro que a apelação são os vinhos mais valorizados, as AOCs são os vinhos mais valorizados. No Loire, algo em torno de 75% dos vinhos do Vale do Loire são vinhos de AOC. E esse é um ponto importante, ou seja, os vinhos mais caros, os vinhos mais valorizados, áreas específicas. Então tem muitas apelações diferentes aqui. Mas para a gente começar a organizar as ideias, vamos começar a entender o material aqui para a gente entrar nessas macro áreas. Primeiro, aqui está o Vale do Loire, certo? Então o Vale do Loire. Da IGP, que é a mais famosa, que é essa IGP chamada Vale do Loire, que a gente recebe bastante vinhos aqui, a gente vai ter diferentes perfis de vinhos aqui sendo produzidos, tá? Principalmente vinhos brancos, vinhos tintos e vinhos rosés. No material agora das regiões,
que eu peguei, que é o material, boa parte dele é o material oficial das regiões, vão ter as bolinhas marcando o estilo de vinho que predomina nas áreas. Aí a gente vai ter a bolinha amarela para vinhos brancos secos, a bolinha vermelha para vinhos tintos secos, a bolinha rosadinha para os vinhos rosés, a bolinha laranja para os vinhos doces e a bolinha verde para os vinhos espumantes. Tá? Então vocês vão ter isso agora quando a gente entrar nas regiões. A IGP mais famosa para todo o Vale do Loire, essa IGP chamada Vale do Loire. Vale do Loire é uma IGP importante porque é toda a área, com regras um pouco mais rígidas, a uva pode misturar a uva de diferentes áreas e tudo mais. Então, essa é uma IGP ampla. Tem outras pequenininhas, quando a gente entrar nas regiões eu falo para vocês, porque a gente sabe que a maior parte, a maior concentração vão estar nas suas apelações. Tem uma apelação para espumante que engloba uma área maior do Vale do Loire. Tem outras apelações de espumantes, que são locais, tipo Vouvray, né? A gente vai ter os Moussu e outros, mas tem uma que é a mais importante para espumante do Vale do Loire e uma das mais importantes para espumante de toda a França, que é Crémeux, e a gente vai ter o famoso Crémeux do Loire, principalmente feitos com Chenin Blanc, que é uma das uvas brancas importantes. Crémeux, a gente vai ter outras áreas de apelações de Crémeux. No Loire, a gente vai ter a Crémeux do Loire, que é super importante. Principalmente, a gente vai ter em Anjou-Saumur e Touraine. São as áreas principais para Crémeux do Loire. Aonde Chenin Blanc é uma das uvas protagonistas. Claro, a Chardonnay é outra uva importante. A gente vai ter a Pinot Noir também como uma uva importante, enfim. Mas a Chenin Blanc é a principal uva, né? A principal matéria-prima para a Crémeux do Loire. Pontos importantes, tá? São vários produtores, é método tradicional, no mínimo 12 meses de autólise, então é importante. Né? Principais regiões a gente já falou, que vai ser ali Anjou-Saumur e Touraine, e a gente vai ter um volume muito significativo. Né? É uma região importante para Crémeux, e gente, posso falar para vocês, vinhos espumantes de alta qualidade, muitos Crémeux do Loire são vinhos espumantes com uma qualidade muito significativo, tá? Bem importante. Ok, vamos entrar nas regiões para vinhos secos e vinhos doces. Então, Crémeux praticamente aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês, aqui eu vou estar marcado colorido agora. Aonde estão as áreas, Crémeux praticamente aqui, nessa parte central. Mas agora a gente vai entrar para os vinhos brancos e tintos e rosés e vinhos doces. Primeiro, começando por Nantes, as apelações, então, dentro dessa área mais marítima, aonde tem uma uva protagonista, que é a Melon de Bourgogne, ou Melon Blanc, ou Muscadet. São sinônimos para ela. Aqui eu boto no material para vocês as apelações que tem aqui na área. A principal e maior apelação é essa apelação que se chama Muscadet, que fica aqui, inclusive, nessa parte central aqui de Nantes, aonde a Melon de Bourgogne é a uva protagonista. E vai ter uma areazinha não, que é uma área grande, que é a famosa Muscadet Sauvignon, que inclusive tem um rio aqui que dá o nome para a região, que é o Rio Maine, e que vai fazer um estilo bem conhecido e que vai ficar com uma qualidade um pouquinho maior para Melon de Bourgogne, porque faz a técnica de surli em muitas delas. Tá? Muitas dessas areazinhas aqui de Sauvignon vai aparecer escrito surli, que é exatamente essa técnica de deixar com as leveduras. Depois que elas morrem, né, as chamadas borras finas, para que essas leveduras vão se decompondo lentamente e vão agregando um pouco mais de característica. De modo geral, vinhos brancos, frescos, acidez mais alta, sem muito cor, por isso que eles harmonizam muito bem com frutos do mar. Então aqui não é potência, aqui é muito mais frescor. Essas notas são muitas vezes mais cítricas, são vinhos menos concentrados. E um volume bem significativo, tá? Vou dizer para vocês, é um volume significativo. E é uma região mais fresca exatamente porque tem esse clima mais marítimo. Tem menos amplitude térmica, tem menos continentalidade, tem um pouco mais de chuva, tem volumes
grandes, são áreas grandes de produção. O solo aqui é um solo, principalmente esse solo com gnais. É um solo que tem um pouco mais, tem já composição, tem xisto também nessa área. Mas esse solo, ele é um solo que, de modo geral, ele é uma matéria, ele tem menos matéria orgânica, e isso é super importante para não ser muito produtivo e não perder muita qualidade. Tem uma boa, principalmente essas rochas, elas vão fragmentando e tem uma boa drenagem no solo, isso é fundamental para não ter o solo com muita umidade. E aí a gente ter, né, um amadurecimento muito ruim, faltar, né, a umidade a gente sabe que dificulta um pouco o amadurecimento, principalmente para essas áreas que são mais marítimas e que são mais chuvosas. Vários produtores, né, tem mais de 600 produtores aqui, tem cooperativas também, e a gente tem os comerciantes, que são importantes aqui na França e também no Vale do Loire, que compram, né, uvas de diferentes locais, diferentes vinhedos, e vão ajudar a escoar a produção, compram um vinho pronto, ajudam a vender o vinho, né, a levar o vinho para diferentes lugares. A uva principal é a Melon de Bourgogne ou Muscadet. Por quê? Porque tem aqui dando uma ampliada no mapa, a gente consegue ver, então, nessa área de Nantes, algumas apelações importantes. A maior é essa apelação chamada Muscadet, toda essa área aqui. E aonde vai ter uma área um pouquinho menor, que está aqui, vocês podem ver, um pouquinho mais escurinha, que é Muscadet Chevreman, que vai fazer muitos dos seus vinhos nesse conceito, nessa técnica de Surly, aonde ganha um pouquinho mais de corpo, ganha aquelas notas um pouquinho mais relacionadas com padaria, ganha aquelas notas relacionadas com levedura, massa de pão, toquezinho de brioche, mas de modo geral, vinhos mais frescos, ok? De modo geral, vinhos mais frescos. As áreas que permite Surly, tem que escrever, né, Surly. Gente, de modo geral, os muscadets, inclusive agora, eles têm 3 áreas crus aqui, que são importantes, são áreas de maior qualidade, que exigem um tempo maior de Surly, e aí esse Surly vai ficar aí algo em torno de até 24 meses, alguns até passando um pouquinho mais, mas de modo geral, o Surly vai ficar ali de 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para os vinhos que não estão cru. E aí eles vão escrever, quando é Surly, vocês vão ver escrito aqui, Surly. Claro, o nome da apelação, né, vai aparecer aqui, Muscadet Chevreman, enfim, se for uma das apelações crus, vai aparecer citado. Normalmente essa garrafinha nesse formato flute ou nesse formato Bourgogne, bem característico. Vinhos muito mais frescos, com destaque muito maior para acidez, frescor. Quando vem Surly, quando tem a técnica de Surly, ganha um pouquinho mais de corpo. Depois, Angustemur. Aqui já começa a área da Chenin Blanc e a área da Cabernet Franc. Já tem um pouco mais de continentalidade, o solo já começa a mudar, a gente já tem solo de ardósia, a gente já tem solo de arenito. Esses solos de arenito são solos um pouco mais quentes. Esses solos mais quentes já começam a amadurecer um pouco mais algumas uvas, como a Cabernet Franc, as uvas tintas. A gente tem vários rios, vários afluentes do rio Loire. Aqui a gente já começa a ter vinhos rosés interessantes, vinhos brancos interessantes, vinhos espumantes interessantes, vinhos botritizados interessantes, ok? Então aí, né, vale a gente prestar atenção porque começa a ter coisas mais interessantes. Claro, é uma região muito bonita, é uma região ampla, a gente está vendo que são regiões um pouquinho maiores, e que essa composição de solos diferentes vai dar um direcionamento importante. A ardósia, a gente sabe que é um solo que também tem uma boa fragmentação, né? Essa ardósia vai se decompondo e aí a raiz da videira consegue infiltrar mais, tem uma boa drenagem. Arenito já é um solo mais quente, já consegue ter um amadurecimento um pouco maior de algumas uvas. O xisto e a ardósia são parentes, né? São muito parecidos, só tem digamos que a fragmentação da rocha que é um pouquinho diferente. Mas ok, falando de Angustemur, já são muitos mais produtores, né? A gente tem quase o dobro de Nantes. Aqui a gente tem um volume muito grande de produção, né? Estamos falando aí de quase 120 milhões de garrafas por ano. E
que a gente vai ter Cabernet Franc e a Chenin Blanc de forma bem significativa, bem impactante. Inclusive aqui é que a gente vai ter as principais áreas para vinhos doces. Gente, Chenin Blanc, tá aqui a menina, ó. Chenin Blanc é uma uva que é muito suscetível à botrytis cinerea. Aqui, como a gente já tem um pouco mais de insolação, é muito comum os vinhos doces, aliás, alguns dos vinhos doces mais valorizados do mundo estão aqui. É muito comum vinhos doces com botrytis, com ataque da botrytis. Claro, a Chenin Blanc, ela não faz só vinhos botritizados, não faz só vinhos doces, ela faz espumantes, ela faz vinhos brancos, diferentes perfis, faz vinhos secos, faz vinhos meio secos, faz todos os estilos de vinho que a gente pode aparecer, tá? Todos os estilos de vinhos que possam aparecer aí na brincadeira, vinhos brancos, a Chenin Blanc vai fazer. Dando uma olhada com um pouco mais de proximidade aqui nas apelações, a gente vai ver que algumas dessas apelações, principalmente pequenininhas aqui, a gente vai ter os Coteaux de Layon, tanto os Coteaux de Layon quanto os Coteaux de Layon Village, Bonnezeau, a gente vai ter Quartz de Chams, a gente vai ter Coteaux de Layon, os Premier Cru, a gente vai ter áreas que estão tudo aqui, ó, bem próximas ao rio. E aí, a gente vai ter dois rios, que vai ser o próprio Rio Loire, que é o Rio Grande, e um dos seus afluentes, que é o Rio Layon, vão ter um ambiente muito propício para a botrytis se desenvolver. Então, essas apelações são apelações para vinhos doces de modo geral, botritizados ou não. Quando o vinho não é botritizado, o que eles fazem? Porque nem sempre a botrytis ataca. A gente vai ter uma aula só de botrytis mais para frente. Nem sempre a botrytis ataca. Quando a botrytis ataca, não é em todas as uvas. Então, o que eles fazem aqui? Eles deixam a uva para uma colheita mais tardia, para que ou a uva vai ser atacada pela botrytis ou vai concentrar, vai ser uma colheita tardia. A Chenin Blanc tende a ter uma acidez maior nos seus vinhos, que mesmo quando ela não for atacada pela botrytis, ela vai ter aí a sua concentração de açúcar bem maior e vai fazer vinhos doces. Então são vinhos doces bem valorizados, com botrytis, muitas vezes não. A gente vai ter aqui áreas, principalmente aqui, demarcadas, que a gente vai ter os famosos Rosé de Anjou, né? Inclusive a gente vai ter Rosé de Anjou, de modo geral, um vinho rosé meio doce, tem um residual de açúcar bem significativo. Depois a gente vai ter Cabernet de Anjou, normalmente rosés com um pouco menos de açúcar, então normalmente alguns vinhos rosés mais secos. E a gente vai ter o Rosé de Loire, que também é muito famoso e que vai fazer normalmente vinhos secos. Tá? Então a gente tem bastante rosés aqui, né? Rosé de Anjou, um dos mais famosos, mas normalmente meio doces. Tá? Normalmente são vinhos com residual de açúcar maior. A gente vai ter algumas áreas importantes aqui também para espumantes, então a gente já viu, Cremant tem algumas áreas importantes aqui, Cabernet Franc algumas áreas importantes aqui, então tem diferentes apelações, mas Chenin Blanc é uma das grandes protagonistas. Aqui eu trago um resuminho para vocês, falando um pouquinho então aqui de Anjou-Saumur, né? A gente vai ter então Chenin Blanc e com certeza, a Cabernet Franc para vinhos tintos e também para vinhos rosés. Rosés aqui, gente, são feitos com Cabernet Franc, até Cabernet Sauvignon, Gamay também aparece bastante. Alguma coisa de Pinot Noir também pode aparecer, tá? É menos comum, porque a Pinot Noir ela é muito sensível. Então, áreas aqui especiais que a Pinot consegue aparecer bem, tá? Savennières é uma região importante para Chenin Blanc, principalmente Chenin Blanc secos. E aí as áreas que eu falei para vocês que aparecem algumas desses vinhos doces também bem importantes, né? Que eu coloquei separado aqui. Como que vocês leem aqui, tá? No material. Deixa eu pegar esse mapa aqui, ó. Tem todas as apelações que ficam nessa área e o estilo que eu tava falando para vocês. Tá? Por exemplo, pega a apelação Anjou. A apelação Anjou vai fazer vinhos brancos secos, vinhos tintos secos, vai fazer vinhos rosés, vai fazer vinhos espumantes. Então tem todas as apelações aqui dizendo para vocês o estilo. Por exemplo, eu falei para vocês Bonnezeau. Bonnezeau tá aqui, faz vinhos doces. Então aqui vocês veem todas as apelações e o estilo de vinho, tá? O professor é a coisa mais querida e coloca para vocês esse resuminho. Tá, ok.
Nós vamos ter que fazer várias outras aulas sobre o Loire, e aí a gente vai entrando um pouco mais a fundo em cada apelação, né? Poderia fazer uma aula para cada apelação. Então a gente está hoje começando a entender o Loire, ok? Está começando a entender como é que tudo funciona aqui dentro. Ok, esse Rosé de Anjou Rosé de Anjou é muito famoso, normalmente meio doce, tá? Não meio seco, como a gente chama no Brasil, mas é importante porque ele escoa bastante aí para vários lugares. Fica muito famoso, um vinho fácil de tomar de modo geral, mas vinho para ser consumido muito jovem e muito fresco. Muito, muito fresco. Vamos entrar na região de Touraine, foi o nosso vinho que a gente degustou hoje. Depois no final da aula a gente dá mais uma olhadinha nele, ver como é que estão suas características. Aqui a gente vai ter Cabernet Franc aparecendo muito bem em algumas áreas, principalmente ao sul do Rio. A gente vai ter Chinon aqui como uma área bastante importante. Aliás, dá uma das referências para Cabernet Franc no mundo. A gente tem muitas áreas aqui também para espumante, para cremant. A gente tem muitas áreas importantes aqui também para Chenin Blanc, principalmente aqui a gente vai ter Fourré. Fourré vai fazer todos os estilos que vocês possam imaginar com Chenin Blanc, todos os estilos, de secos a doces, a botritizados, a não botritizados, a espumantes. Inclusive aqui dentro da apelação de Fourré, a gente tem alguns vinhos chamados, uns espumantes dentro da própria apelação que não entram como cremant, mas vão entrar como moussou, né? É vinho espumante de alta qualidade também. Tem uma regra até um pouco mais flexível, tem um tempo de autólise mínimo é 9 meses, mas também vinhos espumantes com uma qualidade também bastante alta. Né? A gente vai ter aqui outra área importante para Cabernet Franc, que é essa areazinha aqui chamada Bourgogne, né? Bourgogne que tem uma áreas bem importantes, principalmente seus vinhedos com exposição sul, né? Saint-Nicolas de Bourgogne também vai ter algumas áreas importantes para Cabernet Franc. E depois Cabernet Franc aparecendo bem também em toda a apelação de Touraine, que é uma apelação bem grande, né? Se pegar a apelação Touraine, o vinho que eu provei, ele pega toda essa área aqui demarcada, bastante grande. Então tá aqui, ó, de novo, resumindo prof para vocês, coisa mais querida, tá? Todas as apelações, os estilos de vinho, vocês podem encontrar nessas apelações, tá? Então aqui em Touraine também, principalmente Cabernet Franc Gamay e Chenin Blanc. O que muda para Touraine? Touraine tem um solo mais rico em calcário. Tem o famoso solo de Dufault, que é um solo que foi durante muito tempo escavado, inclusive fazem várias adegas. O solo de calcário é um solo que normalmente traz um pouco mais de acidez para os vinhos. Então, essa acidez destacada em muitos vinhos aqui, então isso é bem bacana. E aí a gente vai ter aqui, né, um frescor muito significativo. Mas também é uma região grande, tá? A gente tem muitos produtores, um pouco menos de volume do que Anjou-Saumur. A qualidade aqui, de modo geral, também é um pouquinho maior, mas a gente tem milhares de produtores, tá? Aqui a gente tem algumas uvas como a própria a Cota, aparece aqui, né? Cota nada mais é do que a Malbec, tem uma outra grafia, que é mais comum, inclusive, na França. Mas, de modo geral, quando a gente tem solos mais ricos em calcário, a gente vai ter normalmente a Chenin Blanc aparecendo muito bem. Quando a gente tem solos um pouco mais quentes, consegue amadurecer um pouco mais, principalmente as uvas tintas. Esses solos com maior presença de areia, de pedras, que ajudam a amadurecer um pouco mais. Tá? Ou seja, absorve um pouco de calor, esse calor reflete para a própria videira, reflete um pouco de insolação. Né? Bom, aqui eu dei um zoom no mapa para vocês darem uma olhada. Então, as apelações de Touraine, tem várias importantes. A gente mais para frente vai ver com um pouquinho mais de calma essas apelações, a gente precisa de mais aulas para a gente entender um pouco mais, mas com certeza comecem por Fourré, que é super importante. Cheverny é uma apelação já para Sauvignon Blanc, a gente já está começando a entrar na área de Sauvignon Blanc. Fourré é uma apelação super importante, então, para Chenin. E essas apelações aqui, que pertencem a Touraine, mas estão bem na fronteira aqui, né, bem na divisa já com Saumur, a gente vai ter a Cabernet Franc fazendo um papel bem importante, tá? Bem importante, bem significativo. Uma pergunta que eu vi que vocês trouxeram aqui, se os vinhos botritizados dessas áreas são mais ou menos valorizados que os vinhos de Bordeaux. Depende, tá? A gente tem um pouco mais de áreas de vinhos botritizados aqui do que em Bordeaux,
Bordeaux tem algumas áreas que são muito, muito valorizadas, mas de modo geral, a gente vai ter uma mescla. É difícil dizer assim, quais são mais valorizados. Talvez a gente pegar, alguns vinhos que vão ter uma citação um pouco maior, alguns produtores maiores, vai depender muito do produtor, né? Da onde está o produtor, que nome ele tem, aí vai oscilar um pouco de preço, né? Se a gente pegar e comparar especificamente, vai ter uma oscilação grande. Vou dizer o seguinte para vocês, tá? Bordeaux faz vinhos botritizados muito, muito significativos, de muita qualidade. Mas olha que eu tenho uma predisposição maior aos vinhos botritizados aqui do Vale do Loire. Na média, talvez cobrando um pouquinho menos que Bordeaux, né? Talvez cobrando um pouquinho menos, né? Enfim, talvez. Mas aí depende muito de produtor, não dá para generalizar, tá? Para vocês. Bom, aqui alguns resuminhos para vocês sobre algumas das principais apelações aqui de Touraine. Aqui a maior concentração de castelos. É um bom local para vocês começarem a visitar o Vale do Loire. Não tem pouco tempo, tem que ir para algum lugar. Faz base ali em Tours e dali tu vai visitar várias apelações legais, enfim. Tem uma estação bacana aqui para vocês, tá? E aqui já começa a aparecer a Sauvignon Blanc. Porque a Sauvignon Blanc vai ser a protagonista dos nossos vinhedos aqui um pouco mais para o leste, mais continentais. E aqui a gente vai ter solos calcários, aqui a gente vai ter solos de sílex, sílex que traz essa nota, muitos associam essa nota de defumadinho, de fumacinha, de um pequeno defumado, bem interessantes. Aqui, com certeza, as duas principais áreas vão ser Sancerre e vai ser Puy-Fouimé. Puy-Fouimé vai ser do outro lado do rio. Puy-Fouimé somente para vinhos, e aqui estamos falando de Sauvignon Blanc, somente para vinhos brancos. Sancerre, o grande destaque são os vinhos brancos, então tá aqui, ó, Sancerre, Puy-Fouimé. Sancerre, o grande destaque são os vinhos brancos, tanto Sancerre quanto Puy-Fouimé para Sauvignon Blanc. Sancerre fazendo alguma coisa de vinho tinto também com Pinot e alguns bem interessantes, tá? Caros, chega um pouco no Brasil, alguma coisinha de rosé também, mas o maior destaque são os vinhos de Sauvignon Blanc. Aliás, Sancerre e Puy-Fouimé vão dar destaque Sauvignon Blanc de alta qualidade para o mundo. É claro, com Sauvignon Blanc um pouco mais complexo, depende do produtor, de produtores incríveis. Aqui eu vou trazer alguns para vocês daqui a pouco. E que aqui é Sauvignon Blanc, por quê? Porque aqui é uma área úmida, apesar de ser menos úmido que lá na parte mais marítima, e que não tem não é tão quente, né? Um pouco mais frio. Então a gente tá falando de vinhedos que é um pouco mais ao norte. Então a Sauvignon Blanc, por ser mais resistente a botrytis, é um ponto favorável. Por amadurecer mais cedo, colher mais cedo é outro ponto favorável. Mas faz vinhos espetaculares, tá? Tem alguma coisa que vai aparecer de vinhos com Pinot Noir. A gente vai ter Menetou Salon, a gente vai ter algumas coisas aparecendo interessantes, enfim. Tem Pinot aqui também aparece bem. Tem algumas outras áreas de GPs aqui, a gente precisa de um pouco mais de tempo para falar. Tá? Cada uma dessas áreas aí valeria aí uma atenção grande para vocês, para nós vamos fazer essas aulas de apelações do Vale do Loire, porque vale a pena. Bom, os vinhedos, né? E aí eles chamam esses vinhedos de Stand Loire, ou os vinhedos centrais, não é porque ficam no centro do Loire, porque ficam no centro da França. Lembrando, né, que se a gente pegar aqui, ó, até vou mudar de câmera aqui, se a gente pegar aqui, ó, vou trazer esse mapa aqui, ó. O Vale do Loire é aqui marcadinho em verde, ó, que vocês estão vendo aqui. Olha como ele é grande, ele vai até a parte central da França. Então esses vinhedos que a gente está falando, eles ficam bem na parte central da França, por isso que algumas citações na literatura chamam esses vinhedos de Saint-Loire, ou Loire Central, ou os vinhedos centrais, que estão no centro da França. Então aqui a citação para vocês, tá? Não é porque está no centro do Vale do Loire, tá? É legal para a gente pegar essa referência. E claro, estamos mais para o norte, então essa parte dos vinhedos de Sauvignon Blanc que ficam bem no meio. E aliás, esses vinhedos, se a gente parar para comparar onde eles estão bem próximos de Champagne, eles estão bem próximos de Chablis. O que a gente tem aqui? Até vou pegar esse mapa aqui, ó. Aqui, gente, a gente tem principalmente a base do solo, os perfis, a gente tem o famoso anel quimeridiano. Deixa eu pegar o mapa da França aqui, peraí. Vou pegar esse aqui, ó. Aqui.
Olha só, eu vou limpar aqui para vocês, tá? Isso aqui é importante. O solo, principalmente os perfis mais... os perfis, digamos que um pouquinho mais para baixo, tem muito afloramento de calcário, muito. A gente está aqui, ó, próximo a Champagne, a gente está próximo a Chablis, e aqui a gente está no famoso Arco Quimeridiano, que é um solo que foi um mar há muito tempo atrás, que tem muito desses fósseis marinhos. Esses fósseis marinhos, inclusive, né? O famoso Quimeridian, a argila quimeridiana e tudo mais. Tem muito calcário. Não à toa que a gente vai ter nessas áreas aqui tanto vinho com acidez extremamente alta. Esses solos de calcário trazem uma acidez muito maior para os vinhos. Então, aqui, pontos favoráveis. Então, quando a gente está falando aqui desses vinhedos mais próximos, inclusive, né, ainda no Loire, mas mais próximo a Chablis e a Champagne, a gente entende porque o frescor é tão alto. Só que diferente aqui, a uva protagonista vai ser a Sauvignon Blanc. Essa citação, e aqui para vocês saberem aqui onde é que estão essas áreas, né, para vocês se entenderem. Aqui a gente vai ter, vou marcar aqui no mapa para vocês. Então aqui a gente vai ter, Sancerre aqui, de um lado do Rio Loire, do outro lado do Rio Loire a gente vai ter Puy-Fumé. Esse Puy-Fumé principalmente com essa presença um pouquinho maior de solo de sílex, que a gente vai ter também, solo pedregoso também vai aparecer um pouquinho aqui em Sancerre, que traz essa nota que muitos autores gostam de chamar aquela nota mineral, que remete a um toquezinho de fumaça, um toquezinho de defumado. Muitos dos vinhos aqui tem essa nota um pouquinho mais salina, tem um toquezinho salgadinho nos vinhos. A fruta aqui, quando aparece, realmente essa toca um pouco mais cítrico, de alguma coisa de um limão siciliano, um toquezinho de toranja, e essa nota muito relacionada a aspargo, arruda. Mas assim, não é um vinho tão frutado como acontece na Nova Zelândia. Não tem tanto álcool e tanto corpo como muitas vezes vai ter na Nova Zelândia. São perfis diferentes do Sauvignon Blanc. Mas uma citação bem importante, né? Talvez a maior referência. Se pegar o Vale do Loire, os vinhos talvez mais valorizados de apelação do Loire, muito provavelmente são os vinhos de Sancerre. Né? Sancerre e Puy-Fumé, acho que eles têm um toque acima no sentido de valorização para a apelação. Porque elas trazem uma citação muito grande. Claro que outras vão ser super importantes. Tem alguns produtores muito, muito importantes, alguns que chegam no Brasil, tá? E falando de Sancerre e de Puy-Fumé, recomendo. Esse cara aqui é simplesmente espetacular, se chama Didier Daguenot, ele morreu, ele faz um vinho inclusive chamado Silex e outros, hoje que é o filho dele que continua produzindo. Quem trazia era Porto a Porto, Casa Fora, caríssimo, tá? Bem caro, mas uma da melhor expressão que eu já tive o prazer na minha vida de provar de Sauvignon Blanc. Simplesmente espetacular, um potencial de guarda gigante, vinhos simplesmente incríveis, mais caros, tá? Tem um produtor que a Decanter traz para o Brasil, que eu gosto bastante, que é o Chateau de Tracy. O Chateau de Tracy tem esse vinho aqui que é não é o ícone deles, o ícone vai se chamar Chateau de Tracy, esse aqui é o Tid Mademoiselle, que é um vinho também entrega muita qualidade, é Puy-Fumé, mas com uma qualidade muito alta, muito alta. Pascal de Oliveira também é outro produtor muito bom, chega no Brasil. Né? Família Bourguet também chega no Brasil, também com qualidades altas. Procurem aí pelo nome, vocês vão encontrar que aqui tem todos esses vinhos, claro, perfis de preço diferentes. Gente, é apelação valorizada. São apelações caras. Tá? São apelações caras. Então, assim, ó, vai ser caro. Mas vocês vão estar encontrando aqui vinhos de uma qualidade alta e bem significativa. Certo? Vamos ver umas perguntas? Tem algumas perguntas de vocês aqui para ir respondendo. O Valdir perguntou sobre onde produz Cabernet Franc de boa qualidade fora do Vale do Loire. Fora do Vale do Loire, principalmente região de Bordeaux, falando de França. Tá? Na França, Vale do Loire e Bordeaux para Cabernet Franc. Depois a gente vai ter outros lugares no mundo aí entregando Cabernet Franc de alta qualidade, como a própria Argentina, o Chile, Brasil tem algumas coisas interessantes, tem umas coisas legais aí. O Vital me tinha perguntado, vinhos doces tem muita venda no Brasil, como é o consumo restante do mundo? Depende do vinho doce, tá? Vende muito em todos os lugares do mundo, porque normalmente são vinhos mais fáceis de serem consumidos, tá? O Marcelo perguntando, em Touraine tem 100% Cut, 100% Malbec? Pode ter, tá? Porque a apelação não exige a questão de
o corte. Então não tem uma regra para o corte, mas tem a regra da quantidade de uvas que pode ter de cada um nos vinhedos. Ou seja, o vinhedo pode ter um percentual máximo de cada variedade e a Côte tem um percentual bem pequeno versus Cabernet Franc. Então pode ser feito, mas se tiver é bem raro, tá? Exatamente porque a maioria dos vinhedos vão ser... E lembrando que a Malbec também precisa de um amadurecimento um pouquinho maior. Mas pode ter, tá? Eu já vi bastante em corte. Ainda não provei 100%, mas pode, tá? Pode. Vocês falam sobre a questão do preço do vinho que eu estava degustando com vocês, tá? Falando na faixa de R$90, uns falando que quem é sócio da Wine paga um pouco menos. Ok, bacana. Quem não é sócio paga um pouco mais. A Wine tem isso, né? A Wine é a maioria das empresas que tem esses modelos de associação, quem é sócio paga um pouquinho menos. A Wine tem uma boa logística, tá? A Wine e Vino, gente, as logísticas deles são simplesmente espetaculares, tá? Recomendo as duas para vocês comprarem. Inclusive, né, sabendo comprar, você fala, mas a Wine e Vino só tem vinho barato e tal. Gente, tem muita coisa de qualidade lá, tá? Nos dois. Tanto na Wine quanto na Vino. Tem vinhos mais simples, tem vinhos mais complexos. Né? Inclusive, vende vinhos de alta gama. Né? A Vino, esses dias eu tava vendo, tem vinho... Tem Tinhanhelo, tem Chapotier, tem muito vinho legal na Vino também, viu, recomendo vocês usar, né? Seguidamente recomendo os vinhos deles lá, eles não pagam absolutamente nada por isso, tá? Nenhum deles. Cabernet Franc de boa qualidade, bacana. Deixa eu ver aqui o que o Valdir estava perguntando. Onde se produz Cabernet Franc de boa qualidade? Fort Valois, já respondi. A Tânia falando sobre Silex e Sancerre, Puy-Fumé, é o solo de Silex, bem famoso. Né? Inclusive, o Silex ela perguntando aonde que produz o Silex, se é Sancerre ou é Puy-Fumé, acho que é essa a pergunta, né? Acho que é isso. É Puy-Fumé. O vinho, a garrafa, o produtor que faz o Silex, que é o Didier Daguenot, que é o nome da vinícola, é Puy-Fumé. Inclusive, ele faz um vinho que ele chama de Fumé de Puy. Ele inverte o nome na brincadeira, ele chama de Fumé de Puy. É Puy-Fumé. Inclusive, bem perto do Rio, um lugar bem legal lá. A vinícola não recebia, tem que ligar. Gente, dica de ouro para vocês, tá? Quem vai visitar o Vale do Loire também é legal marcar, tá? Marca antes de ir, não vai na sorte. Tem muita vinícola grande que recebe. Tem muitas que precisa marcar, tá? Ainda mais agora, a gente vivendo pandemia. O Zé Santos tinha perguntado o que a Gamay agrega no caso desse vinho. Acho que já tinha respondido. No vinho que eu degustei, a Gamay trouxe um pouco mais dessa nota da fruta vermelha. Talvez a notinha especiada também. A Gamay tende a desenvolver um pouco mais essa notinha, um pouco mais especiada, aquela toquezinho de especiaria. Então, acho que a Gamay estava trazendo um pouco mais, principalmente, caráter de fruta. O Fernando perguntando, Marcelo, como é que os produtores trabalham com o uso de madeira? No Vale do Loire, tudo que tu possa imaginar. Madeira nova, madeira velha, vinhos tintos com passagem por madeira, vinhos brancos com passagem por madeira, vinhos doces com passagem por madeira. Mas, de modo geral, a madeira não sobrepõe as outras características. Tá? De modo geral, não sobrepõe. Gostam de usar bastante madeira antiga, madeira usada, inclusive fermentação em madeira antiga e tudo mais, mas não tem o hábito da madeira nova ser muito presente. Tem alguns produtores que fazem, mas é menos comum, tá? Não significa que não tem, tá bom? Tem, mas é menos comum. Legal! Meninos e meninas, acho que foi bacana pra gente fazer a nossa introdução aqui ao nosso Vale do Loire. Foi bem legal, foi bem produtivo. Né? A gente vai fazer mais aulas sobre o Loire, sim, vamos entrar nas apelações, tem muito o que falar, né? São muitas apelações, estamos falando aí quase 70, né? 60 apelações diferentes, então a gente vai voltar para dar mais uma olhada aí nas apelações com um pouco mais de calma, que merece bastante, né? Porque é bem significativo e vale a pena, né? Estamos falando da principal região da França para vinhos, principal não, mas de maior volume para vinhos brancos, uma das principais para vinhos também de qualidade brancos, uma terceira maior em volume na França toda, então é uma região que vale muito a pena a gente ir olhando com um pouquinho mais de calma. Eu prometo para vocês que a gente vem com aulas mais direcionadas dentro das apelações específicas, porque merece a gente entender um pouquinho mais. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.